Boa noite, professor. Oi, desculpa, não te ouvi. Estão me ouvindo? Sim. Beleza. Então, está gravando a aula do dia 18 de fevereiro, segunda aula de tecnologia. Vou compartilhar aqui a minha tela. Então, vamos lá. Foi mais ou menos aonde a gente parou. Eu posso voltar um pouquinho, só para falar rapidinho sobre o JFET. A gente está falando sobre o JFET, que é um tipo de FET, e o FET é um transistor. O transistor ele é controlado por um campo elétrico. Então, por isso a gente fala que ele é um FET, Field Effect Transistor, transistor de efeito de campo, Field, campo, Effect Transistor. Ele é um transistor, ou seja, ele é um equipamento cujo objetivo é controlar a corrente, controlar uma corrente alta com uma corrente baixa, ou uma tensão baixa, ou uma energia baixa, né? A gente tinha dado vários exemplos na aula passada sobre a ideia de controle remoto, por exemplo, em que uma pequena energia vinda de um LED infravermelho que você aperta no controle remoto é capaz de controlar uma carga do outro lado, graças a não só um, como vários transistores no caminho, né? A gente também falou sobre o transistor que carrega a bateria do celular. Ele controla a corrente que vai para a bateria, né, através de um microprocessador. O microprocessador controla a corrente que vai para a bateria e ele usa um transistor para fazer isso. Então, o microprocessador não seria capaz de enviar uma corrente para a bateria, mas ele é capaz de enviar uma corrente pequena para o transistor, e esse transistor, sim, envia corrente para a bateria. Então, é um dispositivo de controle, né? E o JFET é um dos primeiros dispositivos FET, um dos mais antigos dispositivos FET. O J do JFET, esse J aqui, é J de junção, junction, né? É J de junção. Por que junção? Porque ele é formado por uma junção, uma dupla junção, aliás, duas junções, né? Uma junção PN de um lado e uma junção PN do outro. Então, o material N grande forma tipo um I, né? Na verdade, ele forma um cilindro, né? Ele forma um cilindro. Então, olha mais ou menos isso aqui, eu estou com uma lata de WD aqui, ó. É um cilindro, né? E o PET ele é um cilindro em que você tem dois materiais aqui nessas duas direções, né? Ele é inteiro de material N, se ele for canal N, e as pontas, as bordas são feitas com material P. E ele é capaz de controlar uma corrente alta, essa corrente aqui, que passa por uma carga, não está aqui no exemplo, mas a carga estaria aqui, muito provavelmente. Então, ele é capaz de controlar uma corrente que vai para a carga, né, através de uma pequena, minúscula corrente, muito, muito pequena, praticamente impossível de ser medida, que forma a camada de depressão aqui. Isso foi, então, a aula passada. A gente falou que a camada de depressão formada aqui, ela modifica a condução da corrente do FET. Tá? Se tiver uma camada grossa, passa menos corrente. Se tiver uma camada fina, passa mais corrente. Eu até falei que isso parece como se fosse um cano entupido, né? Então, isso aqui é o entupimento do cano. Então, imagina um cano entupido, cujo entupimento você pode controlar por um evento externo, né? Também parece bastante com um registro de água, né? Com uma torneira, em que você abre
ou você fecha, ou seja, você estrangula, ou você satura, né, no sentido elétrico. Então, olha só, a camada de depleção que tem aqui, ela surge por quê? Porque aqui você tem PN, né? Aqui também, PN. Né? E como a tensão aqui no centro do FET, a tensão aqui no centro do FET, V centro, ela normalmente, se tudo der certo, ela deve ser maior que a tensão aqui no gate do FET. Como a tensão no centro é maior que a tensão no gate, isso forma uma camada de depleção, um diodo reversamente polarizado. Né? Então, a gente viu que o FET nada mais é que uma sequência de resistores Lógico que isso aqui é uma aproximação. Não é possível fazer um FET com dois resistores e dois diodos. Isso aqui é uma aproximação. Como a tensão aqui, nesse ponto, né, VG, ela é menor do que a tensão no centro, VC, então esse aqui é o centro, C, esse aqui é o gate. Como a tensão aqui é menor do que a tensão aqui, então esses diodos aqui estão reversamente polarizados. Eles não conduzem energia elétrica. Todo diodo que não conduz energia elétrica forma uma camada de depleção. Esse diodo ele é construído para que a camada de depleção do lado de fora, a camada de depleção no N, seja maior do que a camada de depleção no P. Então, se você notar, aqui tem uma camada de depleção pequenininha aqui desse lado, ó. E isso é feito aumentando a dopagem do lado N e reduzindo a dopagem do lado P. Então, esse lado aqui, ele tem uma camada de depleção maior. Por que a camada de depleção, que é formada por esses diodos, por que ela incomoda a condução? Por que ela incomoda a condução da corrente de dreno? Ou seja, por que a corrente que passa aqui é incomodada por a camada de depleção? Por que o elétron tem dificuldade de passar? A camada de depleção ela é um conjunto de cargas que está interligado. Ou seja, você tem ali uma ligação semelhante à ligação iônica, que é uma ligação forte. Então, quando você tem elétrons fortemente ligados no núcleo, né? No átomo, quando você tem elétrons presos, o mais presos possível, com a ligação mais forte possível, você tem uma dificuldade de conduzir energia elétrica. Todo material que tem ligação iônica costuma ser muito difícil de fazer condução elétrica, porque a ligação iônica ela prende o elétron. Quanto mais preso tiver o elétron, mais difícil é conduzir. Então, se, por exemplo, pega ferro, pedaço de ferro, beleza. Pedaço de ferro aqui, você tem uns elétrons livres que vão favorecer a condução de energia elétrica. Mas, se esse ferro fica na atmosfera, no ambiente, ele é atacado pelo oxigênio. E o oxigênio vai fazer o quê? Ele vai prender, ele vai formar óxido de ferro, Fe. Espera aí que eu errei aqui a fórmula, Fe3O2. Acho que é Fe3O2. Bom, mas isso não importa. Fe2O3. Fe3O2. Bom, isso não importa. O fato é que você tem óxido de ferro, e óxido de ferro, mas eu vou confirmar isso na internet aqui, para não falar besteira na hora, é óxido de ferro. Fe2O3. Confundi. Fe2O3. Eu sei que existem variações.
Mas, ok, está aqui, óxido de ferro. E por que o óxido de ferro dificulta a condução? Porque você prende os elétrons que estavam livres no átomo de ferro, eles ficam emparelhados e presos ao átomo de oxigênio. Então, toda vez que você tem alguma coisa prendendo, você tem dificuldade de condução. Então, óxido de ferro é um isolante, né? Todo mundo já ouviu falar em fio oxidado, que não conduz energia elétrica. Então, isso também acontece aqui na camada de depressão, porque a camada de depressão nada mais é do que elétrons e falta de elétrons de um lado do outro, do material P e do material N, que estão se compensando. Então, o elétron fica preso. Quanto mais grossa for essa camada, mais difícil é a condução de energia elétrica. Então, um exemplo. Você tem uma camada fina. Então, você tem uma capacidade de corrente. Se essa camada engrossa mais, fica mais difícil passar corrente. Até o cúmulo da camada ficar tão grossa que é quase impossível passar corrente, que é o que a gente chama de estrangulamento do FET. E o FET é capaz de controlar o quanto eu tenho de camada de depressão. O controle pode ser feito em duas tensões. Ou a tensão no centro do FET, que é proporcional à tensão de alimentação, à tensão no dreno, ou a tensão no gate, que é o normal. O normal é a gente controlar com a tensão no gate. Né? Então, duas coisas importantes para a matéria de FET. O IDSS, que é a máxima corrente que um FET é capaz de produzir, e VP, que é a tensão aonde ocorre o corte ou estrangulamento do FET. Nessa tensão você tem o FET fechado. Então é importante você saber qual é a máxima corrente. A gente está fazendo um projeto para qualquer coisa. Você precisa saber qual é a máxima corrente que o FET é capaz de dar, porque se você precisa de mais corrente do que isso, bom, a solução talvez seja usar um outro FET, né? Ou um outro equipamento qualquer que consiga chegar na tensão que você quer. Ou você também precisa saber qual é a tensão que estrangula o dispositivo, porque você vai ter que fechar e abrir a porta para passar corrente ou não passar, né? Então você precisa saber qual é a que estrangula o dispositivo, como fazer para fechar, como fazer para abrir. Aí eu falei também na aula passada que a camada de depressão ela é assim, ó, ela é mais alta, mais grossa em cima e mais fina embaixo. Né? Isso acontece pelo seguinte: a tensão aqui no centro do FET, tinha até perguntado na última aula, ela é metade de VCC. Aliás, aqui se chama VDS. Ela é metade de VDS. Mas a tensão aqui mais para cima ela é mais alta, até o cúmulo de ser VDS aqui em cima. Aqui em cima, nesse ponto, a tensão é VDS. Aqui embaixo ela é zero. Então, aqui é 0 volt. Aqui eu tenho VDS. Né? A tensão embaixo é zero, a tensão lá em cima é VDS. Então, a tensão ela vai diminuindo ao longo do resistor. Isso aqui nada mais é que um resistor. É um material N, é um material semicondutor, é um resistor. Né? Então, ela vai reduzindo. Aqui em cima ela é mais alta, aqui embaixo ela é mais baixa. Por causa disso, a camada de deflexão ela é assim, inclinada para cima. Isso também é uma das razões em que é muito difícil fechar o FET completamente. Né? Eu tinha falado isso na aula passada. É muito difícil fechar o FET completamente, totalmente. E isso acontece em todo dispositivo eletrônico. É muito difícil você ter um dispositivo eletrônico que, quando fechado, age como se fosse dois fios, né? Desconectados. Sempre tem uma resistênciazinha entre os dois, e essa é uma das razões. Você tem a camada de depressão mais grossa aqui do que aqui. O JFET ele tem esse defeito, né? Mas isso não impede de usar sem problema nenhum. Então, olha só, eu tinha falado na aula passada que se você aumentar essa tensão aqui, você começa a fechar o mais possível, até o cúmulo de ficar o máximo fechado totalmente.
que é assim. E quando você mexe com o VDS, você não consegue fechar completamente o FET. Então, se você estiver variando o VDS, que varia a tensão no centro, né, você não consegue fechar o VDS completamente. Aliás, você não consegue fechar o FET completamente. Porque à medida que você vai aumentando a corrente, ele vai se aproximando. Mas à medida que vai se aproximando, vai diminuindo a corrente. Então, chega um ponto que você não consegue, você atinge um equilíbrio. Não é possível fechar o FET nem mal é possível fechar o FET. Dessa forma que a forma de fechar o FET o melhor possível é mexendo na tensão de gate pelo outro lado. Eu usei, então, na última aula, aquela metáfora da pessoa que tenta se autoestrangular. Então, a pessoa tenta se autoestrangular, não consegue porque ela perde a força que ela mesma usa para se estrangular. É mais ou menos essa ideia aqui. A corrente que eu estou controlando é que está formando a camada de depressão. Isso não dá. Não é possível estrangular o FET dessa forma. Mas se você usar uma outra fonte aqui por esse lado, aí você consegue, que é uma pessoa estrangulando a outra. Né? Então, aí consegue. E, então, temos aqui três valores de VDS diferentes. Um pequeno, um médio, um grande, criando diferentes camadas de depressão. Uma mais grossa, uma mais fina e uma mais fina ainda. Se essa tensão aqui for zero, você vai ter uma camada de depressão mínima praticamente zerada. Se essa tensão aqui for mais alta do que essa tensão grande, você vai ter uma camada de depressão no seu máximo, quase encostando de um lado para o outro. E apesar disso ser muito bonito, então aqui é muito fininho, muito fininho, muito fininho. A camada de depressão existe mesmo com o diodo desligado. Né? Isso aqui é muito bonito, só que isso aqui não é muito prático. Porque o que foi feito aqui? Foi modificada a tensão VDS. Essa tensão, geralmente, é a alimentação do principal do seu circuito. Então, geralmente, ela é os 5 volts da bateria, ela é se fosse no carro, ela é o 12 volts da bateria do carro. Se for um radinho de pilha, ela é os, sei lá, os 6 volts do radinho de pilha. Né? E, na prática, ninguém mexe na tensão de alimentação. Pelo menos não de propósito, certo? O carro tem 12 volts de bateria, ela vai ter 12 volts de bateria. Não é para ter 14, nem 18. Né? Nem, agora eu vou sair com o carro hoje e vou botar 5 volts só de bateria. Não vai nada. Você vai botar o que o fabricante determinou. Né? Senão não vai funcionar. A mesma coisa, você tem um mouse, como o mouse ótico. Ele funciona com uma pilha, 1,5 volts. Você não vai botar 5. Isso não faz sentido. E nem vai botar uma pilha menor, com tensão menor. Né? Então, isso não faz muito sentido, mas todos os livros começam com essa ideia. Você variar a tensão de alimentação, e você vê que já tem um efeito. Né? Variar a tensão de alimentação já tem um efeito na camada de depressão. E isso aqui forma um gráfico. Aqui o gráfico. Esse ponto aqui é o G. E esse ponto aqui seria o zero. Né? Ou seja, esse aqui é o zero. Se você não tem tensão, se a tensão é zero, lógico que a corrente é zero também. À medida que você vai aumentando a tensão, vai aumentando a corrente. Isso é óbvio, V igual a RI. Né? Só que à medida que você vai aumentando a tensão, também vai aumentando a camada de depressão, ou seja, o entupimento. E isso provoca essa curva aqui. Ó. Daqui até aqui é uma reta. A partir de um certo ponto, o entupimento fica muito forte. E a partir de um momento, você não consegue mais aumentar a corrente.
Porque você aumenta a tensão, mas também aumenta o entupimento ou estrangulamento, né? Essa aqui é a tensão de estrangulamento do FET. Então, esse gráfico aqui, ele é um pouco enrolado de entender a princípio, né? Mas você tem que entender esse gráfico da seguinte forma. Quando a tensão é zero, você não tem corrente, a corrente também é zero. À medida que você vai aumentando a tensão, vai aumentando a corrente. Só que também vai aumentando o entupimento. Aqui, a partir desse ponto aqui, o entupimento começa a fazer muita diferença. E aí, a corrente começa a cair. Até chegar nesse ponto aqui que a gente chama de estrangulamento, porque nesse ponto o FET está estrangulado no máximo. Não adianta mais tentar estrangular mais. Uma coisa interessante é essa ideia de que, mesmo estrangulado, o FET tem corrente. Por quê? Ele chega num ponto, né? Ele chega num ponto em que você está estrangulando você mesmo, né? Então chega num ponto que você perde a força para se estrangular e aí você abre um pouquinho e volta a corrente. Ou seja, não é possível ter corrente zero. A corrente vai ser essa corrente aqui que é chamada IDSS. Mas e aí? Aí vamos para a aplicação real do FET. Até então a gente tem uma aplicação meio fictícia, no sentido antiprático. Não é prático que você fique variando a alimentação. Inclusive, queimar a maioria dos equipamentos queima se você variar a alimentação. Então, você não deve variar o equipamento. O que você deve fazer é variar uma fonte extra, essa fonte extra que vai controlar o FET. Então, essa fonte extra aqui, ela pode representar um sensor, ela pode representar uma chave, ela pode representar um microprocessador comandando um dispositivo. Você vê que, apesar dela representar qualquer coisa, ela sempre está com o positivo para baixo, ou seja, invertida em relação a essa fonte aqui, ó. Essa fonte está com mais para cima e essa fonte aqui está com mais para baixo. Por quê? Essa fonte aqui precisa ser negativa porque eu preciso garantir que VG é menor que zero. Se o VG for maior que zero, pode acontecer um defeito que termina por queimar o FET. Qual é esse defeito? Se você tiver nesse ponto aqui uma tensão positiva, digamos, mais V, você tem que garantir que a tensão aqui no centro do FET vai ser maior que mais V. Se isso não acontecer, o diodo formado por PN aqui vai entrar no que a gente chama de condução direta. Qual o problema? O diodo foi feito para conduzir em condução direta, né? Mas não o diodo formado dentro do JFET. O diodo formado dentro do JFET não foi feito para conduzir diretamente. Ele é muito pequenininho e, se você tentar conduzir diretamente, miliampere ou menos de miliampere que vai passar é o suficiente para queimar. Então, para que você não queime o equipamento, você tem que garantir, e é uma das formas de garantir, que essa tensão aqui é negativa. Se essa tensão aqui for negativa, ela nunca vai ser maior que a do centro do FET. Então, essa é a forma clássica de você garantir que isso vai funcionar. Agora, é possível botar uma tensão positiva sem queimar, tipo, por exemplo, 1 volt ou meio volt, desde que essa aqui seja muito mais alta, tipo 12, 30, então não deve queimar. Mas por que garantir, né? Por que não garantir que não vai queimar? O mais fácil de garantir é você botar a fonte aqui ao contrário. Então você garante isso se você tiver
essa tensão aqui invertida, né? E aí é o seguinte, agora a gente vai avaliar VGS, que é a tensão entre o gate e a fonte. Ó, é essa fonte aqui, né? VGS. Então, aqui eu botei um VGS pequeno, aqui eu botei um VGS médio, aqui eu botei um VGS grande. E da mesma forma que variando essa tensão, eu vario também a grossura da camada de depressão. Mas aqui tem uma diferença. Se eu botar um VGS GG, grande, grande mesmo, super grande, que nem as camisas que eu compro, você vai ter um estrangulamento mesmo. Vai impedir a passagem de corrente. Lógico que vai impedir dentro da habilidade que o FET tem de impedir. Ele não consegue impedir completamente, mas ele vai impedir o melhor que ele vai conseguir. Isso aqui é um estrangulamento real. Realmente não passa mais corrente. E se você botar 0 de VGS, ele ainda vai ter um pouquinho, mas não tão pouquinho, vai ter um pouquinho, porque esse pouquinho é causado pela fonte VDS que fica aqui. O VDS sozinho já cria uma camada de depressão. Então, ele sozinho, botei aqui um símbolo de massa para facilitar, ele já cria uma camada de depressão. Ou seja, a pessoa que projetar, ela vai ter que pensar nos seguintes dados. Primeiro, eu vou ter que arrumar um FET que, quando eu colocar a alimentação que eu preciso colocar, ele não feche completamente. Tá? Então, não pode acontecer isso aqui. Por quê? Se eu só de botar a alimentação, ele já fecha. Então, se isso acontecer, você escolheu o FET errado. Tem que escolher um outro FET, que botando a alimentação, ele não feche completamente. Porque se ele fechar completamente, você não tem o que fazer mais. Ele vai ficar fechado. É como se fosse uma torneira que você não consegue abrir. Né? Isso não acontece com a torneira real. Torneira real de água, né? Ela não é fechada pela pressão de água. Ao contrário, né? Quanto maior a pressão, normalmente mais fácil é abrir a torneira ou o registro. Né? Mas esse efeito acontece só no JFET, não acontece na torneira. É uma grande diferença para análise, para analogia com água. Né? Mas você vai ter que escolher um FET que fique assim, ó, na tensão que você quer. Por quê? Se ficar assim, você consegue controlar pelo outro lado, que é o normal. Isso aqui pode vir de um microprocessador. O microprocessador pode dizer assim, vai, aí conduz. Para, aí não conduz mais. E nisso o microprocessador consegue controlar não só digitalmente, tipo vai, não vai, como também analogicamente. Então o microprocessador pode ter um controle analógico, né? Isso existe, em que ele controla o quanto vai. Ele pode controlar o brilho de uma lâmpada, ou ele pode controlar a quantidade de corrente que passa por uma bateria, fazendo então com que a sua bateria carregue de forma controlada pelo microprocessador. Não sei se vocês sabem, todos os celulares são assim. Todos os celulares eles têm um controle de carga que é microprocessado. Ele então passa pelo microprocessador o controle de corrente que vai para a bateria. E nisso o microprocessador consegue fazer a bateria carregar mais rápido, sem sobrecarregar a bateria e reduzir a vida útil dela. E em todo dispositivo que tiver isso, vai ter que ter um FET ou um MOSFET que vai fazer o controle final, que é o que faz o controle final de corrente que vai para a bateria. Se fosse o caso, a bateria estaria aqui. Ó. Eu estou representando a bateria com uma carga, por isso é um resistor. Então, ele estaria aqui. Isso aqui são três circuitos diferentes, com três diferentes tensões, mas é como se fosse o mesmo circuito que você ajusta a tensão. Tá? Bonito. E aqui eu tenho aquela mesma curva lá do início, em que eu vario os dois. Isso os livros adoram.
que o livro mais gosta é ficar variando coisa para dar mais páginas e páginas a um livro, né? Livro de eletrônica é livro grosso, não é livro fino. Livro de eletrônica, por exemplo, deixa eu pegar aqui um. Opa, sumi. Livro de eletrônica é livro grosso. Então não tem. Esse livro aqui é só transistor. É o Cedar Smith, microeletrônica. Só transistor. Não recomendo comprar, a não ser que você encontre a R$10 no sebo e realmente goste muito de uma leitura pesada. Pesado mesmo, ó. É uma leitura pesada. E o Cedar Smith, ele fala só sobre transistor. E PJT, FET, MOSFET. Você pode abrir aqui em qualquer página e você vai ter transistor. Olha só. Abre uma página aleatória e o que você encontra? Transistor. Então ele fala tudo sobre transistor. Aliás, tudo não, ainda deve faltar coisa para um outro livro mais para o professor ainda. E o que o livro mais gosta é de ficar variando coisa para dar mais página ainda. E aqui, então, eu tenho duas variações, que é a variação de VGS com VDS. A gente já viu que aqui, essa variação aqui cria essa curva, né? E essa variação aqui faz o seguinte, essa variação, ela desce de curva. Então, se você tiver um alto VGS, aqui, ó, negativamente alto, né? Você vai ter essa curva. Então, essa curva aqui é com a tensão grande. Essa aqui é média, essa aqui é pequena, essa aqui seria zero. Então, o que a gente vê aqui dessa brincadeira aqui, né? O que a gente vê aqui dessa brincadeira? Se eu aumentar a VGS negativamente, né, eu chego aqui nessa curva, em que a corrente quase não mexe, tá vendo? O FET está estrangulado. Já se VGS for zero, eu tenho essa curva aqui. E nisso eu consigo comandar a quantidade de corrente entre as curvas. Então, por exemplo, eu posso usar esse ponto aqui da curva, digamos, esse ponto aqui da curva. Muita corrente, menos até o mínimo de corrente que pode passar. Então, é assim que graficamente, é assim que um dispositivo controla, um dispositivo externo controla o FET. Né? Então, tem que lembrar que isso aqui é um dispositivo externo, isso aqui é como se fosse o microprocessador ou o sensor. Então, isso aqui pode ser o microprocessador, ou pode ser um sensor, ou qualquer outra coisa. E esse aqui não, esse aqui é a fonte de alimentação. E a crítica que eu faço ao livro é que a alimentação não se varia. O único caso onde você vai modificar a alimentação é caso, de repente, a bateria descarregue. Né? Ou talvez, numa fase de projeto, você possa modificar a tensão para ver o que vai acontecer, para ver qual vai ser a melhor tensão. Tá? Então, voltando aqui para um gráfico mais completo, em que, se você já estudou BJT, que é o transistor bipolar, é o transistor comum, BJT é aquele transistor com esse símbolo aqui, ó. Você já deve ter estudado ele, certamente. Se você estudou esse símbolo aqui, o BJT, você deve ter visto essas curvas muito parecidas, muito parecidas. A grande diferença é que isso aqui é IB, aliás, desculpa, isso aqui é VCE, isso aqui é IC, muda as letras, mas não muda o geral. O geral fica muito parecido. Há uma grande semelhança entre as curvas do JFET e do transistor bipolar.
Qual a semelhança? A semelhança é essa aqui, ó. É a região de saturação, é essa aqui. Nessa região, o transistor funciona como se fosse um resistor. Quanto mais tensão você mandar, mais corrente ele dá. Ele responde pau, entendeu? Mais tensão, mais corrente. Mais tensão, mais corrente. Ele responde de forma saturada. Né? Essa região aqui a gente chama de região ativa, em que o FET está no seu máximo. Né? Ele conduz tudo que ele pode. E essa região é aqui a região do puff, que é quando o FET queima. Existem transistores, aliás, desculpa, existem diodos capazes de funcionar nessa região aqui. Mas JFET não foi feito para funcionar nessa região. Se você passar dessa região aqui, você pode fazer o JFET queimar. Mas, teoricamente, se você só se aproximar dessa região, o que você faz é fechar o FET. Não, fechar completamente o FET. Então, isso aqui não deve acontecer. Você deve só trabalhar nessas duas regiões aqui, a saturação e a região ativa. Vamos lá, então, para a curva de transferência. O BJT, ele tem uma fórmula muito fácil, que todo mundo decora antes da prova. E não devia, porque ela deveria ser compreendida e não entendida, e não decorada. Mas ela tem uma fórmula, IC igual a beta B. Todo mundo deve lembrar. E essa fórmula aqui, ela é uma aproximação. Ela é uma aproximação linear de como o FET funciona. Aliás, de como o BJT funciona. Se eu fosse plotar isso aqui, né, eu ia encontrar um negócio assim, ó, reto. E C igual a beta e B. Mas isso não é possível. Né? Todo mundo sabe que o BJT não é um dispositivo reto, não é um dispositivo linear. Ele satura, ele corta, e ele é uma curva. Então, na verdade, essa fórmula aqui é uma aproximação mal feita de uma curva. Na verdade, isso aqui era para ser uma curva. Não tão ruim assim quanto eu desenhei, mas era para ser uma curva. E não é uma curva, é uma reta, porque C igual a beta e B é uma fórmula de reta. É só lembrar que isso aqui é igual a f de x é igual a ax. Não tem nem o mais b, né? F de x igual a x, ou IC igual a beta e B, são equivalentes em termos matemáticos. Bom, tentaram fazer a mesma coisa com FET. Vamos fazer a mesma coisa com FET. Vamos criar um beta, né? Vamos criar um alfa, um gama, uma coisa para virar uma reta. Só que não funcionou. Não funcionou pelo seguinte, o FET é ainda mais curvo que o BJT é. Então, não ficou bom a aproximação com uma reta. E quem descobriu isso foi um engenheiro chamado Schockler, que faz a equação de Schockler. Né? Ele tentou, então, a fórmula da reta. F de x é igual a x mais b. Ele tentou essa aproximação, ou seja, fingir que o JFET é uma reta. Vamos fingir que o JFET é uma reta e vamos ver a merda que dá. Como não ficou bom, ele tentou a segunda hipótese, que é considerar quadrático. Porque se o grau 1 não funciona, vamos tentar o grau 2. Ainda bem que não foi para o grau 3, grau 5, grau 7, porque ia ser sinistro. Né? E esse grau 2 funcionou melhor, essa aproximação do grau 2 funcionou melhor para o JFET e de forma geral do que o grau 1. Isso fez com que a fórmula ganhasse 2 parâmetros ao invés de um parâmetro,
né? A gente já viu que o parâmetro, esse parâmetro aqui de independente não precisa, só aqui também não tem termo independente. E você passou a ter dois parâmetros, A e B. E Professor, esses dois... Oi, fala. o ao quadrado deveria ser o x ali, né? Tem razão, obrigado. Eu nem reparei que eu botei o quadrado eu botei o quadrado o coeficiente. Obrigado. Foi na confusão lá de desenhar, eu não reparei que botei o quadrado. O quadrado tem que ser o x, não o coeficiente. Não, de forma nenhuma. Senão era a mesma coisa, né? Então aqui você tem dois parâmetros, A e B. Certo? E então foi-se buscar dois parâmetros que descrevam o FET. Esses dois parâmetros são o VP e o IDSS. O VGS aqui é o X. O VGS aqui é o X. E esse cara aqui é o F de X. Então, essa fórmula, alguém pode pensar, de onde saiu essa droga? Ele saiu de uma aproximação quadrática. Então, ele bolou uma forma quadrática e tentou fazer essa fórmula quadrática encaixar no JFET. Mas sabe uma coisa? Não encaixa perfeitamente, não. Ela dá os erros. Essa fórmula ela tem erro também. O único jeito de ter certeza de quanto vai ter de corrente num FET é você botar ele na bancada para ver o que vai acontecer. Tanto o FET quanto o BJT são mais complexos do que as suas aproximações matemáticas. A matemática é uma aproximação, é por isso que o livro é tão grosso. Por isso que o livro é tão grosso, não é só sacanagem que tem no livro, não. O livro ele fala muito sobre essas não aproximações, esses erros, né? Faz contas e tal, tentando buscar menos erros. E essa fórmula aqui, ela resulta numa coisa que não é uma reta. Se você for tentar botar uma reta aqui, vai fazer uma merda. Ó. Ela não é uma reta. Mas e aí? O BJT é uma reta? Também não. É que a gente fez um quebra-galho. Né? O BJT tem o mesmo defeito. A gente tem que botar na bancada para ver o que vai acontecer. Então, essa fórmula aqui, equação de Shockley, a gente vai ver muito ao longo do período como aplicar, o que fazer e tal, porque ela define como o FET funciona. Né? E isso aqui eu peguei do datasheet do BF 245A. E a gente tem que lembrar que esses datasheets foram feitos na época que não havia computador. Então, se não havia computador, não tinha ninguém para fazer as contas e não tinha ninguém para fazer as simulações. Então, hoje você pode botar o FET, simular o FET em um simulador para computador. Ele simula o FET com equações muito mais complexas e muito mais precisas. Mas numa época em que não havia computador, o objetivo. Peraí que eu me perdi. Tá aqui. Tá aqui. O objetivo desses datasheets era você ter milimetrado, tá vendo? Milimetrado, para você poder saber qual era a corrente que você esperava de um FET, para qual VGS. E isso era um quebra-galho para você não precisar botar o JFET na bancada. Você vinha com a régua, media, fazia uma aproximação e tinha uma noção de quanto você ia ter de corrente, né, para quanto de tensão. Era uma forma de não precisar perder tempo indo na bancada. Embora, até hoje, isso exista, até hoje você precisa ir. É o único jeito de ter certeza. E essas aqui são aquelas curvas que eu falei, que elas vão caindo. Né? Aqui, isso aqui devia ser -1 e -1,5. Não sei exatamente por que ele fez ao contrário. Aqui está, menos VGS igual a meio, né? Então é menos meio. Mas à medida que você vai caindo,
você vai estrangulando, né? Então, você vai descendo dessa curva aqui para essa curva, para essa curva. Opa, ficou grande demais esse pontinho. Opa, para essa curva. E, finalmente, para essa curva aqui, aonde você tem a mínima condução possível. Então, o estrangulamento do FET BF245A deve ser um pouquinho menor que menos 1,5. Um pouquinho menos de menos 1,5, ou melhor, menos 2, por exemplo, né, você conseguiria estrangular completamente o FET. Né? Essas curvas, então, elas hoje não têm uma aplicação prática como na época que havia essas curvas. Né? Desculpa. Elas não têm essa aplicação prática. É mais uma coisa para você observar. Tá? Você não precisa mais dessas curvas, porque você pode simular os transistores no computador com qualquer corrente, qualquer tensão, qualquer circuito que você queira. Mas, lógico, como os computadores são feitos de transistores, até você chegar a um computador que simule o transistor, demorou muitos anos. Né? Então, isso aqui era importante por isso. Opa, peraí que meu mouse está ruim aqui. Polarização do JFET. Polarizar um JFET é você definir se ele vai estar conduzindo ou não conduzindo. E você precisa definir o valor da corrente de dreno, que é a corrente que vai para a carga, e da tensão VGS, que é a tensão de controle. Você também deve definir VDS, que define se você vai estar próximo da saturação ou próximo do corte. Então, se você vai estar próximo da saturação ou próximo do corte, aonde, em que ponto você está no range, né, na faixa de funcionamento do transistor. Então, existem várias técnicas para polarizar um transistor. São duas principais e uma pouco usada, que fazem isso. São circuitos iguais. Tá? Isso é uma coisa legal. Apesar de você ter milhões de formas de ligar um JFET, na vida real, na prática, você só usa 2 ou 3 formas diferentes. Não se faz qualquer circuito de qualquer forma, porque não funciona. Né? E isso é bom porque você não precisa decorar 200 formas diferentes de ligação. Né? Apesar de que existem circuitos mais complexos. Né? Mas esses são os mais famosos. Então, vamos lá. Os 3 circuitos mais famosos. Polarização com VGS constante, autopolarização e divisor de tensão. Então, são os 3 circuitos, 1, 2, 3, mais utilizados para fazer um FET funcionar. Mas qual deles realmente é o mais usado? O mais usado é esse aqui, a autopolarização. Esse aqui praticamente só tem nos livros. Esse aqui é menos comum, mas também é usado. Então, mais ou menos. Vamos ver quais são as diferenças desses 3 circuitos. Na polarização com VGS constante, então isso aqui é rápido, tá? O objetivo aqui não é fazer conta, é só apresentar os circuitos, mostrar as diferenças, né? E pronto. Nosso objetivo aqui não é fazer as contas agora. Então, isso vai acontecer na aula que vem, depois nas outras aulas mais para frente. Então, aqui o objetivo, eu só queria mostrar como que são os circuitos que fazem o FET funcionar. Esse, então, é o primeiro circuito, que é o de fontes independentes. A gente já viu esse circuito. Ele é o mesmo circuito do livro, que é o seguinte, uma fonte de alimentação, que aqui não vai ser variável, uma outra fonte de alimentação, que a princípio também não é variável, mas
aqui ela pode vir a ser variável. E alguns resistores. Esse resistor aqui, que geralmente é a carga, e esse resistor que, por enquanto, não dá para explicar muito bem para que ele serve. Não é carga. A corrente, inclusive, que passa nele é zero. Então, isso é um negócio legal. É um resistor cuja corrente passa é basicamente zero. Ele, a princípio, ele é inútil. Parece que é inútil, já que é um resistor com corrente zero. Para que serve? Para que serve isso, né? Bom, mas, a princípio, ele parece que não serve para nada. Mais para frente, eu vou falar para que serve esse resistor aqui, que é o RG. Professor, Oi. esse resistor seria para segurar a tensão caso aconteça de qualquer problema, que você tinha falado que o diodo do VGS, né, que ele pode estourar muito fácil com qualquer alteração de tensão. Aí, no caso, o RG seguraria? Não porque a tensão aqui é negativa. Então, desse jeito aqui, nunca vai acontecer da tensão nesse ponto G ser maior que a tensão no centro do FET. Então, esse resistor aqui, mesmo sendo zero, ele não faria nenhum desses efeitos, não. A principal razão desse resistor é pelo seguinte: eventualmente, mais para frente, é possível que eu use esse ponto aqui para aplicar uma tensão de controle. Que viria de um outro dispositivo, né? Então, isso é uma coisa possível. Isso aqui pode ser um sinal de áudio, isso aqui pode ser um sinal vindo de um microprocessador, pode ser um sinal vindo de outro FET. E quando você aplica esse sinal aqui nesse ponto, se não tiver esse resistor, esse sinal vai ver a fonte apenas. E uma fonte vê a outra como um curto-circuito, né? Então, por causa disso, você não pode não ter esse resistor se você tiver que ter um outro sinal, que é uma coisa comum de ter. Então, é para isso que serve esse resistor aqui. Não sei se essa explicação nesse momento estava legal, mas Entendi. foi. E agora, sobre esse caso aí do estourar o FET, por você botar a tensão positiva, ele não acontece na vida real, porque os circuitos eles são feitos para que nunca aconteça da tensão aqui nesse ponto ser menor, né? Nesse ponto aqui, ser menor do que nesse ponto aqui. Agora, isso pode acontecer na bancada. Então, na bancada, está lá o aluno ou o professor montando o circuito e, sem querer, ele monta isso aqui. Acontece, né? Pô, se sem querer, você faz merda. Então, sem querer, você monta esse circuito aqui. Bota aqui no negativo da fonte e aqui no positivo da fonte mais V. Beleza. Se essa fonte aqui for tipo zero, não tem problema, vai funcionar. Se você aumentar para 1 volt, pode até ser que não queime o FET. Porque se essa tensão aqui for alta, for tipo 12, 12 ainda é maior que 1. Mas à medida que você vai aumentando aqui 2, lembrando que a tensão no centro do FET é metade, né? Ainda tem esse resistor aqui, né? Que vai dar uma queda de tensão. Então, se essa tensão aqui no centro do FET começar a ficar próxima, tipo 3 volts, e aqui 2, já pode queimar. Por que já pode queimar? Pô, mas espera aí, 3 ainda é maior que 2, não pode queimar? Pode sim. Porque 3 é a tensão aqui em cima, no centro do FET. Né? Aqui embaixo, ela pode estar 1 volt. E você botou 2 aqui desse lado. Pronto, pode conduzir corrente aqui nesse ponto, queimar o FET. Então, isso não deve ser feito, isso não vai ser feito a não ser num circuito que você monte errado. Entendi. Está errado. Só num circuito errado isso vai acontecer. Então, esse circuito aqui, ele comanda o quanto de corrente você vai ter,
Isso é comandado basicamente por essa tensão aqui, VGG. Então, quais são o controle? Né? O controle é feito por VGG, VDD e RD. Então, são três coisas que controlam a corrente. De verdade, mesmo quem controla bem a corrente é essa aqui. Os outros dois são só auxiliares. Então, por que não se usa muito esse circuito? Porque ele exige você ter uma fonte extra. E ninguém quer botar uma fonte extra só para comandar o FET. Isso seria o equivalente a você ter dois pares de bateria, dois conjuntos de bateria, uma para o FET e a outra para a alimentação. Isso não faz sentido nenhum. Seria uma droga fazer isso. Uma solução é você pegar essa tensão de controle e ela ser o VGG. Aí isso funciona. Bonito. Porque você já tem o microprocessador. O microprocessador vai servir de fonte para o VGG. Que bom que a corrente é zero. Porque o microprocessador não aguenta a corrente. Ele não consegue comandar nada. A maioria deles, né? Inclusive o Arduino consegue. O Arduino consegue porque ele tem um circuito FET interno desse aqui para dar corrente na saída. Então, os microprocessadores atuais, os mais legais, eles já têm um circuito interno capaz de dar corrente para você. Só que ele não dá muita corrente, ele dá pouca corrente. Ele dá alguns miliamperes de corrente. Se você precisa de mais, aí você precisa montar um outro circuito desse aqui, com um FET mais parrudo. Digamos que você precise de 50 amperes. Digamos que você queira fazer um carregador de bateria de carro, de caminhão. Mesmo assim, não precisa de 50 amperes. Mas digamos que você precise passar uns 20 amperes, eventualmente. Bom, o MOSFET de 20 amperes existe. JFET, difícil. MOSFET existe. O circuito, inclusive, é o mesmo. Então, você vai pegar o microprocessador, ele dá uns miliamperezinhos, você manda esses miliamperezinhos para um FET parrudo, o FET parrudo controla uma carga maior. Né? Poxa, e se não tivesse esse MOSFET dentro do PIC ou do Arduino? Se não tivesse, ferrou, porque você ia ter que montar dois circuitos, você ia ter que montar um primeiro circuito pequenininho e um outro maior. Né? Então, ainda bem que já tem dentro, já tem um circuitinho desse de amplificador. Esse circuito pode se chamar amplificador ou simplesmente driver ou buffer, né, que é o circuito que faz a corrente alta na saída. Esse aqui é mais complicado e, chateadamente, é o que se mais usa. É o circuito com uma fonte só. E essa uma fonte só controla o FET. Então, isso é um problema, porque você não pode comandar isso aqui. Você não pode modificar a alimentação. Isso não pode fazer. Ninguém fica trocando a alimentação do circuito. É 5 volts? É 5 volts. Não vai mexer. Então, tem que mexer. Se não pode mexer na tensão, mexe no resistor. Mas não poderia mexer nesse resistor, porque ele é a carga. Eu não posso ficar alterando a carga. A carga é o que eu preciso ligar. A carga é o que eu quero fazer. É o motor que eu quero girar, é a lâmpada que eu quero acender, ele é o que eu quero fazer representa aqui na carga. Então, eu não posso ficar mudando a carga. A carga é o que eu quero ligar. Então, porque eu não posso alterar esse cara e nem esse cara, eu coloco um resistor extra. Esse resistor aqui é que é o controle. Esse resistor aqui é o controle. Esse circuito também garante que nunca vai ter tensão negativa, que vai queimar o FET. E, de acordo com o valor nesse resistor, eu consigo comandar se o FET vai estar conduzindo ou não conduzindo. Como? Como que o valor desse resistor comanda a condução ou não do FET? Como é que isso é possível? A gente vai ver aqui que é a mesma coisa do circuito anterior, só que é de forma indireta.
há uma corrente passando aqui. Ela se chama ID, corrente de dreno. Toda corrente que circula por um resistor gera nele uma tensão. Isso é basicamente uma variação da lei de Ohm. Isso é a lei de Ohm. Essa tensão, ela é do mais para o menos num resistor. É muito comum se fazer isso em Kirchhoff, na malha do Kirchhoff. Isso aqui passa pelo resistor, do mais para o menos. No sentido da corrente, o resistor é uma queda do mais para o menos. Bonito. Tá vendo esse menos aqui? Nesse ponto? Ele está aqui também nesse ponto, concorda comigo? É o mesmo ponto, inclusive. É o mesmo ponto. Não é isso? É o mesmo ponto. E eu falei para vocês que a corrente aqui nesse ponto aqui, a corrente nesse resistor, é zero. Por que é zero? É zero porque ela é a corrente de um diodo reversamente polarizado. Ela é zero porque um diodo reversamente polarizado, que é esse circuito aqui, ó. Então, imagina esse circuito aqui. Diodo reversamente polarizado. Vou botar um resistor só de onda. Não precisava. Qual a corrente aqui? Zero. É zero mesmo? Zero mesmo não é, não. Se você botar aqui nesse ponto aqui, botar um amperímetro porreta, um perímetro muito bom, você vai conseguir medir um pouquinho de corrente. Michuruca. Lá no Cefet, os nossos melhores multímetros, eles conseguem medir até 0,1 microampere. Se você montar isso aqui, botar uma tensão alta aqui, tipo 12 volts, 24 volts, sei lá, você mede aqui uma corrente que ainda está abaixo da faixa do nosso melhor multímetro. Então a gente precisa comprar um multímetro melhor, se a gente quiser medir essa fonte aí. Tem que comprar um multímetro porreto, um multímetro bom. O osciloscópio, que é muito mais sensível que o multímetro, ele é capaz de medir uma corrente ainda menor. Na verdade, ele só mede tensão. Aí você faz uma aproximação, bota um resistor, bota o osciloscópio ali. Mas mesmo o nosso melhor osciloscópio não costuma medir isso bem. Especialmente se a tensão aqui for baixa. Se a tensão aqui for baixa, mesmo o nosso melhor equipamento não consegue medir. Ou seja, na prática é zero. O mais engraçado dessa ideia é o seguinte: eu quero medir essa droga. Fiquei com raiva, agora eu vou medir. Sabe qual é a forma mais fácil de medir a corrente do FET? Com outro FET. Pegando um FET ainda mais sensível para medir a corrente desse outro FET menos sensível. Mas aí eu quero medir a corrente desse outro FET, que é mais sensível. Aí eu vou precisar de um outro FET mais sensível ainda. E assim por diante. Até você chegar no melhor FET que a gente tem disponível, em que a corrente ainda é mais próxima de zero. Mas na prática, essa corrente aqui, para todos os efeitos práticos, é zero. Legal. Então, eu tenho aqui uma tensão menos. Né? Se eu quiser passar para o outro lado do resistor e ter essa tensão aqui, eu preciso subtrair a queda desse resistor RG. Não é isso? Eu estou aqui nesse ponto. Matematicamente, eu quero ir para esse ponto, eu preciso subtrair a queda do resistor RG. Qual é a queda qual é a queda em termos de tensão no resistor RG? Zero. Zero. Porque 0 vezes RG é zero. V igual a RI. Se I é zero, V é zero. Ou seja, esse menos aparece aqui, exatamente igual como ele é embaixo. Ele aparece aqui, menos, que aparece aqui também, menos. Que, se você olhar, o mais está aqui, o menos está aqui. Ou seja, isso aqui é o equivalente a você ter uma fonte. É o equivalente a você ter uma fonte que você colocasse assim, ó.
esquece o resistor. Porque se você botasse uma fonte assim, deixa eu tirar esses símbolos de massa aqui, vou só colocar conectado, né? Porque se você botasse uma fonte aqui, também seria menos desse lado e mais desse, não é? Porque você tem mais aqui e menos aqui. Foi o que aconteceu aqui, ó, mais, menos. Né? Então, esse resistor aqui, ele pega a tensão dele e coloca no FET. Tá vendo que genial? Com um resistor só, você pega a própria corrente que você quer controlar, desvia e gera tensão de polarização. E isso permite que você não precise de duas fontes. Não precisa de duas fontes. Com uma fonte só, você é capaz de fazer o circuito funcionar. Você ainda mantém o resistorzinho RG, que continua servindo para a mesma coisa, para você aplicar um sinal aqui. Tá? Ele está aqui. Senão você veria a fonte aqui, seria a fonte. Tá? Então, não ia funcionar. E você consegue, com um resistor só, fazer o controle total dos parâmetros. Na verdade, quem controla o FET é RS, VDD e RD. Só que como esses dois são fixos, quem controla o FET mesmo é RS. Não tem coisa mais fácil de fazer controle se você escolher um resistor. O resistor é o mais barato tipo de componente disponível. Se você usasse um diodo ou um outro transistor, ia ser mais caro. Então, aqui a gente tem o melhor circuito porque ele não precisa de duas fontes. E ele usa o componente um só do componente mais barato que tem disponível, que é o resistor. Então, você seleciona, a gente vai ver nas próximas aulas, como selecionar o valor desse resistor para fazer o FET funcionar do jeito que você quiser. Como é funcionar do jeito que eu quero? Definir qual é a corrente que eu quero, definir se ele vai estar saturado ou cortado, para definir quando vier um sinal de fora, para definir o que o sinal de fora vai fazer. Se ele vai saturar, cortar, desligar, ligar, melhorar a corrente, diminuir a corrente, ou seja lá, o que for o seu circuito. Né? BF245 é o JFET mais barato disponível no mercado. Ele é uma droga de componente. É um componente horrível, absolutamente horrível. Ele diz que funciona para VHF ou HF. Mentira, funciona nada. Ele é muito ruim. Mas por que todo mundo usa? Todo mundo usa porque ele é barato. Às vezes o barato é tão barato que não importa que é ruim. A gente mesmo assim continua usando. Né? Ele é plástico, mas isso não é a parte ruim dele. É normal que seja plástico. Mas existem outros componentes melhores, como o MPF-102, por exemplo. Ele é melhor que o BF-245. Mas o fato é que, apesar do BF-245 ser ruim, tem inclusive 3 versões, A, B e C, as 3 igualmente uma droga. Apesar deles serem ruins, eles são os mais famosos, então por isso que a gente fala sobre eles. Né? Então, você tem um circuito com BF245 que está queimado. Você vai fazer o quê? Você vai botar um outro transistor melhor? Não pode, porque vai que não funciona. Tudo foi projetado para aquele ali, você vai ter que botar aquele ali de volta, não tem o que fazer. Então, não é o caso de uma peça de carro que você tem um fabricante ruim e um fabricante bom, e você vai botar o fabricante bom. Você vai botar o fabricante que é determinado pelo projetista. Né? Então, o BF245, apesar de ser uma droga, ele é o que todo mundo usa. Aqui tem uma coisa bastante interessante aqui no. Isso aqui é o datasheet, você pode procurar na internet, você pode digitar aqui datasheet BF245. E ao datasheet costuma ter o datasheet. Você vai no datasheet, uns cliques extras aqui, você pega inclusive da onde eu tirei, olha lá o datasheet. O datasheet, então, do fabricante, vários fabricantes fabricam 245
a Fairchild é a Siemens, a Philips, tal, vários outros fabricam, todos uma droga, porque todos são iguais. É do FET. O FET não é para ser, esse FET não é sensível e acabou. E aqui tem parâmetros interessantes, olha só, esses parâmetros aqui são a tensão aliás, desculpa, aqui não. Essa aqui é a tensão de break-off. E aqui uma das razões desse JFET ser uma droga pode ser qualquer coisa entre meio e -8. O próprio fabricante não sabe qual é a tensão. Você tem que descobrir, você mesmo tem que descobrir pegando o FET na tua mão. A linha de produção é tão absurda que às vezes sai um FET ruim, às vezes sai um FET bom. Então você espera alguma coisa perto de -4, -3, tal, mas não dá para ter certeza. Você tem um range enorme. E esse aqui é a IDSS, essa máxima corrente, olha só, de 2 a 6,5. Todo mundo usa 2, porque ninguém sabe se vai passar de 2. Pode passar e pode não passar. Essa é uma das muitas razões de você ter esse FET uma droga, né? Não só por isso, né? Mas é o que tem, né? O bom desse FET é que ele é barato. Você compra muito menos que centavo de dólar. Se você comprar em quantidade, né? Se você comprar 100 de uma vez, você vai pagar menos de 10 centavos. Então, a gente tem caixas desse componente no Cefet. E ele é ruim, mas é o que tem. E ele funciona como um JFET. Então, ele é legal para fazer esses primeiros testes, né? Baratinho, se queimar, não tem problema. É legal para fazer esses primeiros testes, certo? Bom, pessoal, então é isso. Na próxima aula, a gente vai começar a calcular a polarização. Definir quantos volts eu preciso para quantos miliamperes na saída. Né? Então, essas 2 primeiras aulas iniciais são teoria. As próximas aulas a gente vai ter uma coisa mais prática, na verdade, de cálculo. Né? Bom, é isso aí. Alguma pergunta? Alguém vivo aí na quinta-feira de carnaval? Sem pergunta. Não, sem perguntas. Falou não, eu pensei, não tem ninguém vivo na quinta-feira de carnaval. Beleza, então. Então, pessoal, eu vou parar aqui a aula, parar de gravar.